O gigante, o gigante. O gigante. Shuzo Oshimi. Se você lê mangás de suspense, você já deve ter ouvido falar desse nome. E se você não conhece esse cara, olha, você deveria. Tem muitos Deveria. autores de mangás de terror / suspense que conseguiram crescer muito. Não só Cadê o Marcicole? Marcicole nas comunidades que gostam do gênero, mas também no público em geral. O Junji Ito foi um desses caras, que com seus desenhos assustadores e sua escrita impecável, conseguiu fazer uma Marromé! Eu acho que o Junji Ito, ele não é o melhor escritor. Ele escreve bem com as imagens, né? Pegou? Gostaram dessa, né? Ele é um bom escritor de imagens. Quando tem que botar ali o kanji, ele se perde um pouco às vezes. marca enorme no mundo todo. Tanto é que seu nome é um dos mais prestigiados no mundo do horror. E pra mim, o Shujo Oshimi, ele é um desses autores. Mas infelizmente ele não tem esse reconhecimento merecido por ser um autor novato nesse meio. Quer dizer, ele já tá há algum tempo. Aí você meio que se... Aí rolou uma leve contradição, né? Não tem como você ser novato trabalhando desde 2001. Nesse ramo de mangaka, mas mesmo assim eu vejo que por mais que ele seja reconhecido na internet e no ramo artístico em geral, as pessoas elogiam demais as suas escritas, seus desenhos, mas ele ainda não possui essa popularidade toda. Ah, mas ele não vai ter... Ah, entendi o ponto. Não, ele não vai ser o Tatsumi Fujimoto. Ele não vai ser Gegeko Tami. Não vai. Ponto. E não precisa ser. Isso é uma coisa que acontece em todas as áreas da arte. Que é, o cara ele só é famoso de verdade se ele for top 5. Ele tem que ser o mais pica de todos. Senão ele não é conhecido. Não, ninguém sabe quem ele é. Se ele passar na rua, ninguém sabe quem é. Mano Oshimi é famoso, pô, calma aí. Ele é um cara do Japão que tem várias obras publicadas no Brasil. Isso quer dizer bastante coisa. Muito obrigado, Pedro, por se tornar um burrista Prime. Tamo junto. Toda que outros artistas têm. E é por isso que eu quero te apresentar esse gênio desconhecido. Pra quem não sabe, Shuzo Oshimi é um autor de mangás muito pesados e muito bizarros, mas que são bem escritos pra caralho, com personagens bem desenvolvidos, plots Infelizmente tem texto, pô, eu gosto de rap nisso. complexos e desenhos de cair o queixo. Sério, o cara tem um traço que é quase perfeito. E uma dessas obras, inclusive, é um dos meus mangás favoritos, que é o Akunohana, uma das primeiras obras do autor que fala sobre um moleque que rouba a roupa de ginástica da sua crush e é pego por uma menina esquisita que fica forçando ele a fazer coisas mais esquisitas ainda. Sim, eu sei que isso parece estranho, mas acredite, esse mangá vai te proporcionar uma das melhores experiências da sua vida. E por favor, não assista o anime, porque digamos que... Bom anime, tá? Nunca vi, mas eu acho um bom anime. Ele é traumatizante. E recentemente ele terminou uma série intitulada de Blood on the Tracks, também conhecido como Chi no Adachi, que foi o último mangá dele que eu acompanhei durante os lançamentos dos capítulos. E nesse mangá ele conseguiu de novo trazer uma história muito foda sobre uma relação doentia entre uma mãe narcisista perturbada e seu filho inocente que sofre dos mais diversos abusos psicológicos ao longo da trama. E como vocês podem imaginar, ele deve ter conseguido trazer uma história bem feita, não é? A verdade é que sim, mas não do jeito que eu tava pensando. Quando eu terminei Blood on the Tracks, a última coisa que eu conseguia pensar na última página do mangá é o quão diferente foi essa obra. Era só mais uma história de um mangaka talentoso, mas de alguma forma foi diferente pra mim. A verdade é que Blood on the Tracks não foi uma leitura, foi uma experiência. Pô, eu acho muito legal o jovem impressionado com a arte. Gosto muito disso, tá? Não ironicamente. Acho muito legal isso. Acho muito legal quando... Porque a gente tem uma parada, de fato, que a parada é só mero entretenimento. Então você assistiu um anime, leu um mangá, jogou um jogo, e aí você só se divertiu e tá tudo bem. Mas, por vezes, aquilo conversa com você de uma forma diferente. E aí você, quando aquilo conversa com você de uma forma diferente, aí você considera aquilo arte. Que é um sentimento, enfim, né? Mas, eu acho bonito. Porque esse momento
é um momento que a pessoa pode começar a enxergar a arte de uma forma diferente. Porque talvez a pessoa passou a vida inteira olhando para coisas como um mero entretenimento. E aí, em algum momento, isso vira e ele fala, caraca, não. É uma parada diferente, né? Não é mero entretenimento. Dá um exemplo recente seu. Eu enxergo tudo como arte, pô. Não enxergo, não tenho... Como assim? Não entendi. Tipo, tudo conversa comigo de alguma forma. Mas isso é parte de um processo, né? Também. Porque a gente cresce enxergando as coisas como mero entretenimento. Então, essa virada importante, mas ela não é tão comum assim. Pô, a gente acabou de assistir um canal gigantesco falando que, porra, o Giga também não foi bem porque ele não atendeu os clientes dele, que eram os leitores. Uma relação cliente e dono de estabelecimento não é uma relação artística. Então, assim, né? Qual o tópico? Não tem tópico. Nós vivemos o devir. Não a editora também. Como o meu canal é destinado a terror e suspense, eu quero hoje falar sobre essa coisa perturbadora que provavelmente nunca vai sair da minha consciência. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, aqui é o Lois e eu sou escritor. E antes de começar o vídeo, eu quero te avisar duas coisinhas. Primeiro... Legal, que ele é duplamente fazedor de arte, né? Esse vídeo vai tratar de alguns assuntos delicados. Então se você tem algum gatilho com abuso psicológico ou agressão, fica avisado porque mesmo sendo o mais generoso possível nesse vídeo pro YouTube não me ferrar, ainda assim vou passar por cima desses assuntos. Então a escolha de ficar no vídeo é sua. Então tenha consciência disso. E o segundo aviso... Vou mandar uma frase bem clichê, né? A última coisa que me impactou foi a última coisa que eu vi. E a última coisa que eu vi... Na verdade, não foi a última coisa que eu vi. A última coisa que eu li foi hoje, no horário do almoço, que foi um poema do Roberto Piva para meio que uma ode que ele faz por Fernando Pessoa. Então, a última coisa que me impactou foi essa. Mais uma coisa que eu tenho assistido durante a noite, antes de dormir, é um episódiozinho de Round 6, que também está me deixando muito pensativo. A boa série Round 6, não sei se a segunda é boa, mas a primeira temporada, muito boa temporada. Tô pra terminar, devo terminar hoje, eu acho que eu vi até o 7, 8. Esse filme, o Rich, a gente já assistiu em live, filmaço. É pra vocês passarem no link nos comentários. Legal, legal, já gostei que não é um livro... de alguém que de ler mangá e começa com Fujimoto, Tóquio, 2077. Já gostei. É Vitória Espírito Santo. Já respeito um pouco mais o nosso querido Luiz Gabriel, tá? Para dar uma olhada no meu livro de terror da Amazon. O nome dele é Somnium e ele tá disponível em digital e físico. Mas enfim, se você gostar do vídeo, por favor, também, clica no gostei e se inscreve para se estar com mais frequência por aqui. Esses foram os avisos, então vamos lá falar sobre Bloods on the Tracks. No mangá, acompanhamos a vida de Seiichi Osabi, um adolescente normal que possui uma vida comum. E ele já começa sendo acordado por sua mãe, Seiko Osabi, que olhando assim parece ser uma mãe atenciosa e gentil. E realmente no começo da obra ela aparenta ser só uma mãe comum, que tem carinho pelo filho dela. Afinal, ela faz tudo pelo Seiichi no capítulo. Ela aparenta ter uma relação estável com ele e não há nada de errado nisso. E eles estão sempre com um sorriso estampado no rosto, o que é muito fofinho de se ver. E mais pra frente nós vemos como é Seiichi na escola. Ele é só um estudante comum que tem vários amigos que de vez em quando faz umas brincadeirinhas sem graça, coisa de adolescente, sabe? Daí a gente fica sabendo que ele tem uma crush na escola, a Fukishi. Ele fica todo tímido perto dela e dá pra ver que os dois são muito amigos. Enfim, olhando assim, dá pra ver que o Seiichi tem uma vida normal. O cara tem uma estabilidade familiar, uma vida escolar normal. Então as coisas não tem como fugirem do controle. O mais normal do que a brincadeira de abaixar o short na adolescência não tem, né?
não é? Tudo isso muda quando, em um certo dia, toda a família do Seiichi vai para um piquenique na floresta, enquanto eles fazem um passeio na montanha, o que aparentemente eles fazem bastante. E já nessa parte, a gente já pode ver algo de errado com a mãe do Seiichi, pois quando o primo dele ia empurrar ele para cair de um precipício, sim, eu não tô só avisando, ele realmente ia jogar o primo dele de um precipício, a mãe do Seiichi chega e agarra ele com força. E não tem nada demais, né? Oshimi é o tipo de autor que é melhor ler de forma cronológica mesmo, pra pegar o avanço temático? Então, interessante. Qualquer mãe faria isso pra proteger o filho. E sim, concordo. Bem, isso é verdade, mas a expressão que está estampada no rosto Mas esse dela aí eu não já li, não. diz muito sobre essa personagem. Acontece que a Seiko é conhecida na família por ser uma mãe super protetora. Tanto é que quando ela agarra o Seiichi, a tia dele fica mangando da cara da mãe dele, dizendo que ela é super protetora demais e que devia deixar o garoto. Bom, enfim, eles se Eu vou acelerar um pouco porque ele tá só narrando, tá? Se ele parar de narrar, eu volto pra velocidade normal. ficam alocados ali pra ficarem comendo e conversando. Ah, sim, eu vou ler. É que eu agora entrei no Undead Unlucky, né? Eu tô lendo um por vez só. E o primo do Seiichi chama ele pra mijar longe dos outros. Mas o que acontece é que, na verdade, ele queria levar o Seiichi pra aquele precipício de novo, onde ele havia empurrado. E era óbvio que o primo dele queria fazer alguma travessura, que provavelmente daria muito errado. E o Seiichi, que não é burro, não Então, foi o último que eu li, foi o Kairi Alice. Bom pra caralho. Eu fiquei pensando muito em Okairi Alice. aceita ir pra beirada junto com ele, porque com certeza isso não daria nem um pouco certo. Mas antes mesmo do Seiichi tomar uma decisão, a mãe dele aparece do lado dele na mesma hora. Ela começa a dizer pro Shinji que era perigoso ficar ali, que ele deveria sair dali logo. O primo dele, que é um burro do caralho, começa a fazer gracinha e fica brincando. Só li o Kairi Alice dele por motivos óbvios. Mas então, tem a jornada pra chegar no Kairi Alice é muito legal também, me recomendo. Se voltar pro primeiro mangá dele até chegar no Kairi Alice. É um negócio... brincando na beira do precipício, fingindo que ia cair. Enquanto a mãe do Seiichi ficava alertando ele, é óbvio que isso dá errado. E o garoto quase vai de Vasco depois disso. Só que, por sorte, a Seiko agarra ele, impedindo a sua queda iminente. Depois disso, ela olha fixamente nos olhos dele por um tempo. O primo do Seiichi estranha o olhar de Seiko. E depois de um momento tenso... assustado, o Seiichi não consegue falar nada, nem expressar algum tipo de reação. Até a gente, como leitor, fica nessa situação. E isso é angustiante. Daí, a mãe do Seiichi se vira lentamente e lança um sorriso macabro que vai ficar na memória dele pra sempre. E esse é o começo de Blood on the Tracks. Agora, até aqui você provavelmente deve estar se perguntando: mas Lois, isso não faz nenhum sentido. Por que ela empurrou o primo dele do nada? Isso não faz sentido nenhum. Tem razão, meu caro. Não faz. Porque, do nada, a Seiko faria uma coisa dessas? Qual o ponto de matar o seu sobrinho na frente do seu filho? Sendo que ela já tinha salvado ele. Se vocês continuarem com a leitura, vocês vão descobrir o motivo. Bem, depois desse... Obrigado. Ué, vocês vão saber, mas aí depois disso... Nesse momento tenso, o Seiichi fica totalmente estático. Ele começa a suar e não consegue falar nada. Aquilo foi tão traumático pra ele que até mesmo sua visão fica turva. Ele começa Aí, ó. Isso é só rabisco, Zakan. O que você tá falando? a quase delirar. Seiichi recobra a consciência quando a Seiko grita dizendo pra ele chamar ajuda. E ela fala como se nada tivesse acontecido. O Seiichi, desesperado, chama os outros e a sua tia corre pra ver o que havia acontecido com seu filho. Ela vê a Seiko na beira do precipício e vai até ela perguntando o que havia acontecido. Seiko responde que o Shinji tropeçou na beira e caiu lá embaixo. E o detalhe aqui é que ela fala como se o Shinji já tivesse morrido. Como se ela quisesse que ele já tivesse morto. Daí, enquanto todo mundo vai procurar o Shinji, a Seiko fica sozinha com seu filho e começa a falar um monte de coisa sem sentido. Ela o abraça e lança vários olhares penetrantes em sua direção. Logo depois, ela também vai atrás do Shinjiro e o Seiichi segue ela. Eles encontram o primo dele todo machucado no chão, mas felizmente ele ainda respirava. E constantemente ele fica observando a mãe do Seiichi de momento em momento. Por que será, né? Daí a ajuda chega e eles vão até o hospital. Na mesma hora chega um policial que começa a perguntar o que aconteceu para o Seiichi e a Seiko. A Seiko, é claro que mente e diz que o garoto só tropeçou na beira do precipício e ela tentou alcançá-lo, mas era tarde demais. Depois o policial pergunta pro Seiichi se isso realmente aconteceu. E adivinham o que ele responde? Ele fala que aconteceu exatamente como a sua mãe disse. Que protagonista desgraçado. A Seiko pareceu surpresa com a resposta do Seiichi. Parece até que ela esperava se pega na mentira por conta do seu filho. Mas não, esse desgraçado... Eu acho muito legal quando a pessoa se irrita porque um personagem não teve a ação mais falsa que poderia acontecer, que é tipo o cara chegar pra pensar assim: se eu falar que minha mãe empurrou, minha mãe vai ser presa. Aí uma criança vai olhar e falar assim: não, minha mãe empurrou, prende ela. Seu polícia, prende essa vagabundo, pode prender. Pode prender que é vagabundo. Que o grande lance, né, é tipo esse olhar aqui. E adivinham o que ele responde? Ele fala que aconteceu. Esse olhar que contrasta completamente com o que ele acabou de dizer. Que mostra toda a culpa e toda a confusão que ele está tendo por dizer o que ele está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer que aconteça uma coisa ruim com a mãe dele.
Então é muito legal. Aconteceu exatamente como a sua mãe disse. Que protagonista desgraçado. A Seiko pareceu surpresa com a resposta do Seiichi. Parece até que ela esperava se pega na mentira por conta do seu filho. Mas não, esse desgraçado simplesmente... Prenda a minha mãe, quero virar Chiquititas. Muito obrigado, Yusuke Urameshi. Eu já sabia que você era velho pelo Nick e Yusuke Urameshi, mas lançando os Chiquititas, eu te coloco como 35 mais. mentiu na cara dura pra todo mundo. Todo mundo volta pra suas casas e as suas vidas seguem seus rumos. Mas obviamente o Seiichi fica relutante por ter escolhido acobertado sua mãe. Ele fica traumatizado por isso e as coisas entre ele e a sua mãe começam a tomar um rumo diferente. Com isso, a personalidade da Seiko muda completamente. Ela começa a abusar psicologicamente do Seiichi de formas sutis. Mas parece que tem alguma coisa acontecendo por trás desse comportamento dela. Por exemplo, tem um capítulo em que a crush do Seiichi vai até a casa dele entregar uma carta com coração. Só que a mãe do Seiichi pega a garota no flagra e logo depois dela sair, a mãe fala pra ele mostrar a carta pra ela. O Seiichi, sendo facilmente manipulado, mostra e lá tem realmente o que a gente imaginava, uma confissão de amor. Só que legal. E logo depois ela começa a falar dizendo que não consegue aceitar aquilo. Que não era pro Seiichi aceitar aquilo. E ela simplesmente diz pro moleque pra eles rasgarem essa carta. E ele ainda fica abraçado com a mãe dele, suplicando pra que ela não deixe. E agora fica óbvio pra gente que toda aquela felicidade que a gente havia visto no começo da obra ficou para trás. As coisas vão tomar um rumo sombrio e extremo. A relação do Seiichi Ai, caralho. Isso vai pro caminho. e da Seiko se torna cada vez mais tóxica, com um dependendo do outro por atenção e reconhecimento. E bem, eu não quero fazer um resumo de toda a obra, porque Chi no Adachi tem muitos capítulos. Mas o que eu quero salientar mais é das qualidades desse mangá, que você possa ler um dia desses se te interessar. Então se você tá interessado até agora, tá gostando do vídeo, seja tímido, clica no gostei aí, meu rapaz. Porque isso me ajuda pra caramba a continuar com esses conteúdos aqui. Bem, pra mim tem 3 personagens que são muito importantes na obra. O Seiichi, a mãe dele e a Fukishi. Embora hajam outros personagens tão importantes quanto, eu considero esses os pilares da obra por vários motivos. Um deles é como essas figuras femininas, a mãe... Mas não tem uma série com essa mesma dinâmica? É, eu acho que sim, Eli. Eu acho que sim. E a namorada exploram a questão da sexualidade e do incesto que tem na obra. No caso, não é mostrado na tela que o Seiichi tem uma atração incestuosa pela sua mãe, mas tem alguma coisa ali que tá querendo te dizer alguma coisa representando em imagens. Por exemplo, tem uma cena em... Que frase boa. incestuosa pela sua mãe, mas tem alguma coisa ali que tá querendo te dizer alguma coisa representando em imagens. Por exemplo, tem uma cena em que o nosso protagonista tem um acidente, se é que vocês me entendem, quando beija a Fukishi e eles estão na cama. E nessa mesma hora, a imagem da mãe dele aparece borrada, misturada com um líquido que poeticamente saiu dele. Isso diz que o protagonista tem sim sentimentos por sua mãe, mas não do jeito que você tá pensando, seu esquisito. O Seiichi é tão fissurado na figura da Seiko que ele não consegue esquecer dela nos seus momentos mais íntimos, porque justamente a vida inteira ela controlou o rumo da sua vida. E essa obsessão que sua mãe sempre apresentou nele trouxe consequências irreparáveis no seu psicológico. Tanto é que tem momentos em que mesmo submisso a ela, ele até É o Freud explica de mangá, né? tenta defender os seus atos, dizendo a si mesmo que ela não é a pessoa que ele pensa que é, quando na verdade a Seiko é muito pior que isso. Eu acho que isso é interessante porque o autor não tá querendo romantizar essa relação de mãe e filho. O autor na verdade tá querendo explorar a submissão do protagonista através de assuntos delicados, como por exemplo a sexualidade. Afinal, o Seiichi Eu achei que a alegoria era só um dos requisitos votados na Marquês de Sapucaí. Pirou! Esse vídeo é meu e queira saber o que mudar. Tá bom, Serail. Vamos assistir na sequência aqui então. Quer saber o que mudar? Seiichi é um adolescente, ele tá no começo da sua vida sexual. Esses abusos que ele sofre intercalam com esses momentos de intimidade pra representar o quão fodida tá a mente do protagonista. Falando do Seiichi, ele também tem uma grande evolução na obra. Pouco em pouco, ele fica em um estado mais decaído, como se tudo estivesse desmoronando na sua frente. E a representação de seus transtornos e suas angústias são bem macabras. Mesmo o Chi no Adachi não sendo um mangá de terror, Quer dizer que imagens significam coisas? Pô, Márcio Cosme, eu sei que, pô, a gente vive aqui na era do debochismo, né? Mas essa pergunta irônica, ela machuca. Nesse local aqui que a gente tá, nesse caldeirão de loucura, sabe? Essa pergunta machuca. E a resposta é: não, desenho é apenas um desenho. ele tem páginas que chegam muito perto de por causa das representações dos transtornos mentais e traumas do protagonista. Isso é porque a vilã do mangá não é só a Seiko, mas também os traumas. Bloods on the Tracks é uma história que, acima de tudo, é sobre traumas e como eles moldam nossos pais e, consequentemente, nós mesmos. Claro, a Seiko é a principal vilã, a principal ameaça desse mangá. Mas os traumas e as angústias do protagonista só são consequência dos traumas que a Seiko teve. Pra você ter uma noção, tem uma parte do mangá em que o Seiichi não consegue falar com as pessoas, pois o trauma foi tão grande pra ele que ele ficou impossibilitado de falar qualquer coisa, por ter medo de finalmente confessar a verdade pra todo mundo. E eu acho que essa é a magia do mangá. Enquanto ele consegue fazer a gente pensar sobre essa relação entre mãe e filho e nos fazer, de certa forma, participar desse vínculo perigoso. Vindo de mim, sério, leiam os capítulos desse mangá. Bloods on the Tracks é uma história sobre relação familiar que, ao mesmo tempo que pode ser um mar de felicidades e bons momentos, sempre vai dar lugar aos piores pesadelos da sua vida. E eu acho que essa obra trouxe um ensinamento muito importante sobre como essa visão de família perfeita, que muitos tentam pintar nas suas vidas, pode se tornar algo perigoso e autodestrutivo. Com isso, eu espero que vocês nunca tenham passado por essa experiência de ter uma mãe como a Seiko, e também espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever pra se assustar com mais frequência por aqui. Por favor, passem no meu link na Amazon e lembrem-se, não esqueça de apagar as luzes bem rápido quando for dormir. Ah, tá aí, ó.
Muito bom que o vídeo que o meu indicou foi a live do VS, né? Muito legal isso. Bom vídeo. Bom vídeo. Não li ainda o mangá, mas lerei em breve.